Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar ao seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje Dr. Décio Iandoli, médico natural de São Paulo, mas atualmente trabalhando na cidade de Campo Grande, na especialidade de cirurgião e endoscopista, e é presidente da AME, Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. Dr. Décio, seja bem-vindo ao Visão Espírita. Muito obrigado. Dr. Décio, nós vamos abordar um assunto que fez parte de um encontro que ocorre aqui na cidade de Ribeirão Preto e que esperamos compartilhar com o público em geral os seus conhecimentos. Esperamos que o senhor nos ajude a entender um pouco mais o tema que foi abordado, que é a mente extrafísica. Dr. Décio, por favor, como o senhor define o que é a mente extrafísica? Como é? Isso é interessante, assim, se eu tivesse uma definição de mente, acho que dava Prêmio Nobel de Psiquiatria, né? Porque é um conceito que não tem, né? David Chalmers, que é um filósofo importante, ele fez um levantamento de mais de 20 mil artigos científicos e não conseguiu um consenso sobre a definição de mente. Então, o grande destaque para o tema é justamente esse. Por que nós não conseguimos definir mente? Todo mundo tem a intuição, sabe que é mente, porque todos nós pensamos, todos nós desejamos, nos emocionamos, e tudo isso vem da nossa mente, a nossa consciência, né? Que são duas coisas diferentes, mas meio parecidas. A gente vai separar uma coisa da outra. Mas a dificuldade, na minha opinião, é porque a mente não é física. A mente é extrafísica. Então, a mente, para os materialistas, ela é uma secreção do cérebro. Mas essa definição, essa visão da mente física, ela não encontra eco nos conhecimentos científicos atuais. Então, para você trazer uma definição de mente, você tem que sair do paradigma materialista. E aí sim, você vai conseguir definir mente, que é o título da palestra, mente extrafísica. Então, o que seria essa mente extrafísica? Seria a fração manifesta do seu eu. Ou seja, é aquilo que neste momento você expressa como sua individualidade. Então, eu não sou o Décio, eu estou o Décio. A minha individualidade, ela contém outros elementos que não estão manifestos neste momento. Então, a minha mente é isso que está manifesto nesse momento. É aquilo que eu posso acessar. E essa amplitude de conhecimento que eu consigo acessar nesse momento é o que a gente chama de consciência, né? A palavra é interessante. A gente, às vezes, fala a palavra sem parar para pensar o que ela significa, né? Consciência, que tem conhecimento, né? Que sabe. Então, a consciência é aquilo que eu tenho conhecimento, aquilo que eu convivo diretamente, que está aflorado para mim. E aí eu vou ter outros níveis dessa consciência, né? Os níveis subconscientes, os níveis inconscientes, se a gente for falar na questão espiritualista, os níveis superconscientes, né? Que seriam modalidades dessa capacidade de percepção do que está acontecendo ao redor. Então, mais ou menos seria isso, né? A mente é aquilo que eu estou, é a fração de mim que está manifesta nesse momento. Se essa fração de mim que está manifesta nesse momento, em uma determinada
fase da sua narrativa, disse-nos que o materialista entende que é uma secreção, é uma explosão do cérebro neste inteirinho, neste momento desse eu. O cérebro, todos nós sabemos, né, pelo menos, ele é um conjunto, é uma estrutura física, material, que ali está produzindo. Essa estrutura física, material, ela é diferente em cada um de nós e ela produz situações muito diferentes e muito particulares, mas porém uniformes em determinados momentos. Essa situação advém da questão instintiva que nós trazemos, vem da nossa questão inteligência, vem da nossa questão razão ou da nossa questão sentimento? Porque é um processo aí para que isto se exteriorize. Como equilibrar, como fechar essa equação, já que o materialista disse que é um produto do cérebro? É uma pergunta bem complexa, né? Deixa eu ver se consigo resumir. Primeiro assim, o nosso cérebro, hoje a neurofisiologia entende muito bem como os nossos neurônios funcionam, os circuitos neuronais, com a neuroimagem funcional, esses aparelhos que a gente vê, o Fantástico gosta de mostrar muito, né, com aquelas imagens coloridas do cérebro, a gente consegue estudar o funcionamento do cérebro de uma maneira muito específica. A gente sabe hoje que o cérebro ele funciona por um sistema binário. O sistema binário é igual ao sistema computador mesmo, é 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então o neurônio ou ele está ativado ou ele está desativado. E a sequência de ativações e desativações gera um código. Então a gente conhece muito bem isso. E isso passa de um neurônio para outro através de substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Cada circuito neuronal é responsável pela expressão de alguma coisa nossa. Então, por exemplo, o sistema límbico é um conjunto de estruturas que estão no nosso cérebro que elas expressam a nossa emoção. Então, o materialista vai lá e ele dá um choquezinho na estrutura do sistema límbico e a pessoa começa a chorar. Ele fala, ó, tá vendo? O choro nasce aqui. Né? Quer dizer, ele está trocando a causa pelo efeito. O que fez você chorar, o que estimulou o seu sistema límbico naquele ponto específico, foi um sentimento. E o sentimento, ele não vem do cérebro, ele vem da alma. E ele estimula o cérebro. Se eu vou lá e dou o choquezinho onde minha alma estimula o cérebro, para o cérebro manifestar a tristeza, eu vou ter a tristeza também, mas é uma tristeza sem causa. Né? É interessante a gente pensar nisso. Então, hoje, a gente conhece um monte de coisa sobre o cérebro e a gente ainda não sabe como é que tem criatividade, como é que a gente inventa as coisas, por que eu gosto de uma coisa e não gosto da outra, o que acontece no meu cérebro quando eu estou experimentando o sentimento, a gente sabe, mas como que esse sentimento foi provocado, a gente não sabe. A imaginação, né? Da onde a gente tira as coisas novas, de onde elas surgem, né? Tudo isso. Então, hoje já existem algumas teorias quânticas para explicar como o nosso córtex cerebral é capaz de gerar essas coisas. Então, só que essa teoria quântica, ela exige a presença de algo não físico, que é o observador. E aí remete a gente à questão da alma. Então, você vê que interessante. A física e a fisiologia, para explicar o funcionamento cerebral, estão sendo obrigados a admitir a existência do espírito. Né? E isso é óbvio que é uma coisa que não acontece do dia para a noite, é um processo lento. Bom, esse é um aspecto que vai explicar, como você estava falando, as questões mais altas do nosso intelecto, que estão relacionadas, por exemplo, com eu imaginar um quadro e ir lá e pintar o quadro. Por eu imaginar uma situação, tentar traduzir essa situação em uma equação matemática e conseguir deduzir essa equação matemática. Tudo isso faz parte de um nível mais superior do nosso intelecto. Mas nós não chegamos do dia para a noite aqui. Existe toda uma evolução que, se a gente for ver o filme, a gente vai ver esse filme nos animais inferiores na escala filogenética. O que é a escala filogenética? Você pega todos os seres vivos do planeta, eles estão escalonados, de acordo com o grau de evolução de cada um deles. Então, se a gente pega os mamíferos, onde nós estamos, e você vai analisar os mamíferos de classe mais baixa, né? Vamos começar dos nossos irmãos mais próximos, que são os macacos, né? Os chimpanzés. Depois a gente vai descendo, vai para o cachorro, que a gente conhece muito bem, né? E vai descendo, descendo. Aí nós vamos depois para os répteis, depois a gente vai para os peixes, a gente vai descendo.
Então a gente vai conseguir entender como é que essa construção foi feita. Se você pegar a obra de Chico Xavier e André Luiz, o André Luiz vai falar dos 3 andares da casa mental. 19 anos depois, um neurofisiologista chamado Paul MacLean escreve um livro chamado Cérebro Trino, em que ele tira as mesmas conclusões que o André Luiz, aliás, com uma precisão anatômica impressionante. A gente está até escrevendo um livro sobre isso, fazendo essa comparação. E o que o MacLean e o André Luiz falam é o seguinte: o processo evolutivo, os primeiros animais mais complexos, eles começaram a formar um tecido que reage ao meio, que seria o tecido nervoso. Depois tem a organização de uma medula, né? Essa medula, que começa chamada de notocorda, depois vai formar a medula, e depois ela começa a fazer uma encefalização. Então a parte frontal começa a se dilatar. É quando eu começo a formar o encéfalo. Então o que está dentro da coluna espinhal é a medula. Os peixes têm uma medula muito bem estabelecida, mas o primeiro andar do encéfalo, o peixe ainda é primitivo. Mas o Paul MacLean fala do cérebro reptiliano, que o André Luiz fala que é o cérebro inicial. Esse cérebro é onde moram os nossos instintos. Então, o que tem lá? Tem um monte de mecanismos, de sistemas pré-arranjados e que são herdados geneticamente de uma geração para outra e que trazem um padrão de sobrevivência da espécie no ambiente onde ela está. E isso é uma coisa que a gente aprendeu lá com o Darwin. Quando o animal aprende uma coisa e aquilo traz uma vantagem para ele vai passar isso para os descendentes. Se ele tem uma característica que não é vantajosa, ele vai ser fraco, deixa menos descendentes, aquela característica não é transmitida. Então, isso também é uma coisa que é bem explicada pelo Darwin. Então, esses mecanismos instintivos, eles estão lá no cérebro reptiliano. Aí continua a evolução. Aí você vai formar o cérebro paleomamífero, que o Paul MacLean fala, que aí entra o tálamo, o sistema límbico e uma série de estruturas que são bem desenvolvidas nos mamíferos, especialmente nos seres humanos, que somos nós. Bom, o que vai acontecer? Neste andar, a gente já tem uma capacidade de análise que o instinto puro não tem. O instinto analisa assim: estou em perigo, reajo desta maneira. Não estou em perigo, reajo de outra maneira. O que está acontecendo é que essa capacidade de análise, ela disciplina o instinto. Então, hoje, por exemplo, assim, o ser humano não tem instinto. Tem igualzinho. Quando você fica com raiva e quer morder o outro, é o seu cérebro reptiliano agindo, né? Só que todo o cérebro que veio depois, ele vem para inibir o instinto, disciplinar o instinto. Uma das figuras muito legais que falam sobre isso é São Jorge. São Jorge, que é o santo, que é o terceiro andar da casa mental, aquele que já é purificado, matando quem? O dragão, que é o réptil. Quando a gente fala matou a sangue frio são os répteis. Os répteis, eles não têm temperatura corporal, eles são psilotérmicos. Então é uma consciência que já vem na cultura há um tempão. Então esse é o lugar onde nós estamos hoje, é o presente. O passado são os instintos. E o que é que vem para o futuro? O nosso lobo pré-frontal, que é o que tem sido chamado de neomamífero, o córtex neomamífero. Seria a última aquisição na nossa evolução. E aqui está a nossa capacidade de planejamento, previsão de futuro, nossa capacidade de pensar para frente sem o óbvio, sem a capacidade local. É o que nos dá a capacidade de empatia, porque se eu consigo imaginar, prever futuro, eu consigo me colocar no seu lugar. Se eu me coloco no seu lugar, eu consigo imaginar o que eu sentiria se eu fosse você, que é uma coisa do neocórtex. Então isso é o que o André Luiz chama de superconsciente. E é com este córtex que a gente vai disciplinar o hoje. Então não é só a questão de eu planejar melhor e agir de uma maneira melhor do que o instinto. Agora eu estou planejando eu em relação aos outros, eu em relação à sociedade, eu em relação ao futuro. E isso é uma coisa que ainda está instável. Paul MacLean fala
que o nosso lobo pré-frontal ainda é instável. Então, a tendência do nosso futuro é a gente ficar com a testa cada vez mais proeminente. O nosso lobo frontal, que é a parte mais da frente do nosso cérebro, crescer cada vez mais, né? E o que faz o nosso cérebro crescer somos nós, é a nossa inteligência, a nossa consciência, que vai encarnando e vai jogando essa necessidade para as nossas células, que vão obedecendo os nossos comandos, né? Você fez uma consideração que é preciso que haja um estímulo, né, para que a partir desse estímulo se tenha a lágrima. Se ela é doce ou se ela é amarga, ela é a lágrima. O doce e o amargo vai vir do sentimento, né? É o sentimento que vai dar para quem está tendo a lágrima, porque ela é um mecanismo fisiológico, né? Vem deste sentimento. Mas você falou de um estímulo, né? Esse tem um start elétrico. Para o materialista, ele foi lá e deu um choque. E os outros choques? Quem dá? Então, a gente existindo, a gente está inserido em algum meio. Quando a gente está encarnado, a gente convive com esse meio físico. Mas quando a gente está desencarnado, a gente continua convivendo num meio. E é o meio que nos estimula. Então, o estímulo ele existe para todos, na mesma intensidade, com os mesmos padrões. Agora, a maneira como nós reagimos a esses estímulos é que faz com que a gente pegue o caminho mais fácil ou mais difícil. Não sei quem disse isso, mas disse muito bem. Não é o que a vida te dá que faz você feliz, é o que você faz com o que a vida te dá. Então, uma coisa que eu tenho pensado muito sobre esse assunto, as pessoas todas, elas ficam querendo ser felizes e elas lutam para ser felizes. Não existe luta para ser feliz. A felicidade não é um objetivo, ela não é um caminho, um lugar, ela é um caminho. Então, eu aceito o que a vida está me dando e tento tirar o melhor disso e eu vou ser feliz, ou eu me revolto com as coisas que estão acontecendo e eu vou ser infeliz, né? Então, eu acho que a maneira como o estímulo vem é bem democrática, né? Mas a forma como eu reajo a ele vai determinar a minha evolução. Então, a gente vê gente que tem muito mais coisa e é muito mais infeliz do que quem tem muito menos. Então, tem gente que foi abandonada, tem gente que não tem carinho próximo, é desprovida de bens materiais e é feliz. É bem-humorada, é otimista, tem uma vida produtiva. E tem outras pessoas que têm tudo, estão sempre reclamando de todos, de tudo, e sempre se acham injustiçados. Esse é um infeliz. E, às vezes, o estímulo que foi dado foi maior para o que não consegue andar. Aliás, eu acho que isso é proporcional, né? Se não está conseguindo ir para frente com um empurrãozinho, tem que dar um empurrãozão, né? E acho que é uma lei natural isso aí. Nós interagimos com o mundo e com as situações e com as coisas e com os outros por 5 sentidos, né? Conhecidos, amplamente divulgados, mas quando o Dr. Décio aborda a mente extrafísica, né, eu parto para um 6º sentido que vai dar uma forma diferente de eu interagir com esta situação. O nosso telespectador do programa Visão Espírita nós precisamos esclarecer o que é esse outro sentido, esse extrafísica, para que abra para ele uma forma pela qual nós, espíritas, pensamos. E este 6º sentido, ele existe? Está na mente extrafísica? Como ele é manifestado? E isso também interage com as outras manifestações? E são outros choques elétricos que damos? Olha, eu gosto de pensar assim, que quando a gente está encarnado, é como a gente usa uma roupa para mergulhar no mar. Então, você vai mergulhar lá 40 metros de profundidade. Então, você põe uma roupa de borracha, que diminui o seu tato. Você coloca um capuz, você coloca uma máscara, que só permite que você veja na frente. Você põe a luva, você só respira pelo aparelho, você não consegue mais falar porque o negócio está na tua boca. E você está lá, 40 metros de profundidade, vivo, interagindo, mas sem mobilidade, sem tato, fica tudo restrito.
O nosso corpo físico é como se fosse a roupa do mergulhador. Ele está restringindo e a gente só consegue perceber o meio através dos sentidos. A gente fala dos 5 sentidos clássicos, mas, na verdade, nós temos mais de 360 tipos de receptores diferentes do nosso corpo. Então, a gente teria mais de 360 sentidos diferentes. Só o tato é muito mais do que o tato, né? É a propriocepção, a exterocepção e uma série de outras classificações. Mas o 6º sentido que você falou, que estaria além da visão, audição, gustação e o tato, ele já é percebido pela própria medicina e está muito ligado à questão da pineal. A glândula pineal, ela é um órgão capaz de perceber campos eletromagnéticos. Ele é capaz de perceber ciclos de dia e noite, de luz, escuridão. Ele é capaz de dar uma série de padrões para o nosso corpo funcionar. E ele está relacionado também, a glândula pineal, à questão da mediunidade, que é um assunto que está agora começando a aparecer na ciência clássica, mas já existem vários artigos sobre esse assunto. Então, essa mediunidade, a gente fala de médium, fica imaginando o Chico Xavier. Chico Xavier tinha todas as mediunidades, todos os tipos, mas ele era uma exceção. Mas, por outro lado, nenhum de nós não tem nenhum tipo de mediunidade. Então, o que a gente chama de intuição, inspiração, é mediunidade. Às vezes tem gente que tem mediunidade onírica, ele sonha, acorda, eu tive um sonho com a minha avó, com a minha mãe, conversei com ela. Na verdade, é uma lembrança do que aconteceu enquanto você estava desdobrado. Então, o que é que o telespectador deve saber? Ele deve perceber um lugar que ele entra e fala, nossa, esse ambiente não está legal. Esse é o 6º sentido dele. Nossa, eu não gostei dessa pessoa, ela me passou uma coisa ruim. É um 6º sentido. Às vezes nem é a pessoa em si, mas é alguma coisa que ela percebeu junto da pessoa. Então, nós somos capazes de perceber muito mais do que o que nós percebemos quando estamos encarnados e despertos. Porque a gente está encarnado e dorme, a gente também amplia a nossa capacidade de percepção. E essas sensações, elas vêm pelo nosso corpo espiritual. Né? Então, se você prestar atenção, você vai captar essas sensações. E ela ajuda muito. Tá? Essa coisa da inspiração, ou de, olha, melhor não fazer isso, né? O pessoal brinca que tem uma vozinha que fala, né? Do bem e do mal tem um anjinho, um diabinho. Pois é, isso é inspiração. É você ouvindo, às vezes, um orientador espiritual ou um outro espírito que está querendo, de alguma maneira, que você tenha um comportamento que não vai ser tão vantajoso para você. Né? Mas a percepção, ela vai além do nosso corpo físico. Sim. Está ligada à nossa mente extrafísica? Certamente. Até os nossos sentidos básicos. Porque eu estou te vendo. Na verdade, eu não estou vendo você. A luz bateu no seu corpo, veio para a minha retina. Quando chegou na minha retina, isso foi transformado num impulso elétrico. Não tem mais imagem. Esse impulso elétrico foi pelo meu nervo óptico, passou por uma área do meu cérebro chamada tálamo e veio aqui para o meu córtex occipital, na minha nuca. Ali, aqueles choquezinhos são interpretados em uma imagem. Ou seja, o que eu estou vendo de você é o que eu interpretei do estímulo luminoso que eu recebi. Então, o que eu estou vendo não é a mesma coisa que você está vendo. A gente pode estar olhando para o mesmo lugar, cada um vê uma coisa diferente. Tanto que um gosta do amarelo, outro gosta do verde, outro gosta do azul. Tudo isso está onde? Na mente extrafísica. Ela que vai pegar essas informações que foram captadas pelo seu corpo biológico e transformar isso, dar significado para isso. Entendeu? A mente, ela é responsável por vários processos aos quais nós estamos imersos e até submersos. Né? Agora, entrando no campo da memória, no campo dos arquivos, já que falamos de consciência, subconsciente, inconsciente, né? Esse registro, esse arquivo, está na mente extrafísica? Onde está esse arquivo da memória? Ou está no cérebro? Né? Já que uma vez, um materialista, ele diz que está no cérebro. Né? No entanto, o cérebro tem arquivo de informações das quais ele nunca lidou. Ele não conhece, não sabe, e aí fica um pouco mais difícil para explicar. Aonde está esse arquivo, esse processo, essa memória, né, que nós trazemos? Né? Onde que isto está?
Então, isso também é assim, tem muito trabalho sobre esse assunto, mas é difícil a gente afirmar, mas eu vou dizer para você como eu vejo a questão. Primeiro, que o materialista fala que a memória está no cérebro, se eu lesar determinadas áreas do meu cérebro, eu perco a memória. Então pronto, ele acha que a memória está ali. Mas na verdade, aquelas áreas que quando lesadas bloqueiam a sua memória, é porque elas expressam o que você lembra. Elas não estão registradas ali. Por um outro lado, se eu pegar a medula espinhal, eu piso num prego e tiro imediatamente meu pé do prego, antes de eu ter consciência de que eu pisei no prego. Isso é uma memória da medula, é um movimento automático. Então, o que eu estou querendo dizer é que existe uma memória física? Existe, mas é uma memória muito específica e mais básica, né? mais pobre, vamos colocar assim. Instintiva. Instintiva. E eu tenho outras memórias que estão relacionadas a uma questão mais elevada, a memória do que eu fiz na minha infância, a memória... Então eu tenho uma memória recente, eu tenho uma memória mais antiga. A memória recente são coisas que eu posso esquecer. Então se você me perguntar o que eu tomei hoje no café da manhã, eu te digo. Mas se você me perguntar o que eu tomei no café da manhã de 10 dias atrás, eu não vou lembrar. Entende? Porque ficou guardado por um período e depois apaguei. Então são coisas que têm menos significância. As nossas memórias que são mais fortes são as que estão ligadas às emoções. Tudo aquilo que é ligado à emoção guarda uma memória forte. Até comida. Não sei se você já reparou que todo mundo acha a comida da mãe ótima. Por quê? Porque é o registro que ele tem do sabor produzido por alguém que ele ama. Então ele une uma coisa com a outra. Você sempre acha que a comida da sua mãe é melhor que a dos outros, porque isso te traz a lembrança, a memória afetiva. A mesma coisa vale para a raiva, né? Para uma série de memórias que a gente guarda com a emoção. Então, eu imagino que existe esse nível de memória físico, tem um nível de memória no perispírito, que fica armazenado lá, que a gente pode acessar nesta encarnação, e outros que a gente não consegue acessar, que a gente precisaria desdobrar, entrar em um quadro de transe, ou então desencarnar para poder acessar. Mas isso daí está tudo registrado no perispírito, mas em última análise, tudo isso está na essência, que é a alma, ou o espírito, ou o princípio inteligente, como eu prefiro chamar. Ele guarda tudo, ele arquiva tudo, né? Então ali está todo o histórico do espírito, tudo que ele viveu, né? E todas as coisas que ele passou e que ficam registradas ali de uma maneira indestrutível. O nosso cérebro, quando a gente vai morrer, vai desencarnar, ele vai fazer um upload dessas memórias para o perispírito. E isso fica sendo constantemente reciclado pelo espírito, né? Então, na minha visão, a gente teria esses 3 níveis aí. Então, eu posso estar encarnado e ter dificuldades de lembrar das coisas. O Alzheimer, a doença de Alzheimer, há uma deteriorização do sistema nervoso central ao ponto do indivíduo não se lembrar nem de quem ele é. Mas isso não... Quando ele está dormindo ou quando ele desencarna, ele continua sendo ele, com as memórias e todas as características que ele tem. Só que naquele momento o cérebro dele não está funcionando para ele expressar isso. Então, mais ou menos, seriam esses 3 níveis aí. O programa Visão Espírita está chegando ao seu término. Agradecemos ao Dr. Décio. Pedimos ao Dr. Décio que deixe uma mensagem ao nosso telespectador e a nossa gratidão por estar conosco. Muito obrigado. Bom, eu vou dizer o que eu digo para mim todo dia, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Eu não sou nem um privilegiado e nem sou um perseguido. Eu sou como todas as outras pessoas. Para mim, as oportunidades são colocadas todos os dias. As que eu percebo, eu procuro aproveitar. As que eu não percebo, vão passar. Mas elas vão voltar. E uma hora, quando eu perceber, eu vou aproveitar também. Então, o que eu procuro dizer para mim todos os dias é isso. Se eu estou aproveitando, né? Se eu não estou perdendo meu tempo lamentando, reclamando, e buscar dentro de mim mesmo essa resposta. O que eu tenho que fazer para me sentir bem diante da situação que eu estou hoje, né? Fazer um caminho feliz, ser feliz, estar feliz neste caminho.
E se eu fizer esse movimento, com certeza cada vez eu vou me sentir melhor, cada vez eu vou evoluir mais, cada vez eu vou aprender mais. Parece uma coisa simples, parece até um jargão, mas para mim é uma verdade. E é o que eu procuro viver todos os dias, né? Cada um de nós tem que buscar o seu caminho. Eu espero que você encontre o seu. Muito obrigado. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.